E se a gente te dissesse que textos com milhares de anos podem ter, sei lá, um mapa para lidar com a loucura que é a vida hoje em dia? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo nisso e ver como essa sabedoria antiga pode ser uma bússola e das boas para os nossos tempos. Pensa rápido. Quando o chão some, quando a crise aperta, para onde a gente corre? Qual é o nosso guia? Essa é a grande pergunta que vai nortear nossa conversa e vamos usar uma sabedoria que já atravessou milênios para tentar encontrar uma luz. Bom, vamos começar olhando para fora, para as batalhas que a gente trava no mundo, sabe? Aquelas que envolvem outras pessoas, conflitos e, principalmente, a necessidade de estarmos juntos. E para ilustrar isso, tem uma história incrível lá no livro de Êxodo. Imagina só a cena. Um povo inteiro no meio de uma jornada super difícil, no deserto, e de repente, um ataque surpresa de um inimigo poderoso. A sobrevivência de todo mundo ali está por um fio. É o puro suco do conflito externo, né? Perigo real. E agora vem a parte mais curiosa dessa história. A batalha não dependia só da força dos soldados, não. O resultado mudava de acordo com um gesto, um ato simbólico do líder, Moisés. Só que ele não conseguia manter esse gesto sozinho. Quando os braços dele cansavam, o povo perdia força. Impressionante, né? E aqui está o pulo do gato da história toda. Ninguém ali venceu sozinho. A vitória não foi só do líder, nem só dos guerreiros. Foi da interdependência deles. Foi a comunidade inteira agindo junto, apoiando a liderança, que virou o jogo. É sobre isso. E essa necessidade de ter um apoio, um amparo, leva a gente da luta do grupo para uma busca bem mais íntima, bem pessoal. Porque mesmo nos momentos de solidão total, quando parece que não tem mais ninguém, existe essa busca por algo maior. É um pedido de ajuda que, no fundo, é um ato de fé gigantesco. Beleza. Com essa ideia de busca interior em mente, vamos agora mudar o nosso foco. Vamos sair um pouco das batalhas lá fora para olhar para os nossos princípios, para aquilo que nos guia por dentro. Como a gente acha o nosso norte, hein? O livro de Mateus dá uma pista fundamental sobre isso. Olha só que momento. Um especialista da lei, um cara que manjava de centenas de regras, chega para testar Jesus com uma pergunta. E a resposta que ele ouve é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Em vez de uma regra complicada, ele oferece dois princípios básicos, fundamentais. E essa frase, uau, ela mostra o poder dessa tal bússola interna. Todo aquele sistema gigante de leis, de ensinamentos, de repente é resumido em duas ideias centrais. O amor por algo que é maior que nós mesmos e o amor pelas outras pessoas. Simples assim. Isso vira o grande filtro para tudo. Tá, mas e o que acontece quando a gente simplesmente ignora essa bússola interna? O livro de Provérbios tem um recado bem direto sobre isso. É quase uma história de terror, um alerta sobre as consequências que, cedo ou tarde, chegam. A imagem é forte, né? Não tem como ser mais claro. São aquelas perguntas retóricas que a resposta é óbvia. A sabedoria aqui é: certas atitudes têm consequências. É causa e efeito. Não dá para brincar com fogo e achar que vai sair ileso. E o texto não alivia, não. As consequências de ignorar os princípios são bem concretas. Não é uma coisinha abstrata. É ruína, é vergonha pública, daquelas que não se apagam, são conflitos que podem perseguir a gente para sempre. Pesado. Ok, então a gente já viu a importância da comunidade, a ideia de ter uma bússola interna e o perigo que é ignorar tudo isso. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como a gente junta essas peças? Como essa sabedoria vira ação no nosso dia a dia? Vamos voltar lá no Moisés. Lembra dele? Antes da batalha, ele estava se matando de trabalhar, tentando resolver o problema de todo mundo sozinho o dia inteiro. Aí chega o sogro dele, Jetro, e dá um toque genial e super prático. Ó, meu filho, delega, divide o peso. Reconhecer os próprios limites e confiar nos outros, isso é sabedoria pura na prática. E essa ideia de não querer abraçar o mundo sozinho, que o Jetro falou, se conecta de um jeito perfeito com o princípio da humildade. Enquanto uns estão aí buscando status e reconhecimento, o ensinamento aponta para um caminho totalmente oposto. A verdadeira grandeza estaria em servir, não em ser servido. E olha a conexão. Essa atitude de serviço nada mais é do que colocar em prática a bússola interna, é viver aquele segundo mandamento: ame o seu próximo. E aqui a gente chega no grande paradoxo que amarra tudo. A busca desenfreada por poder e status, no fim, leva à queda. Por outro lado, a humildade, o serviço, o reconhecimento de que a gente precisa uns dos outros, isso é o que eleva. É uma lógica que vira nosso conceito de sucesso de cabeça para baixo.
Então, no final das contas, a gente fica com 4 pilares: a força da comunidade, a clareza dos princípios internos, a sabedoria de entender as consequências e o poder da humildade. E a pergunta que fica para cada um refletir é: nesse mapa que guia a vida, qual dessas áreas talvez precise de um ajuste, de um pouco mais de atenção?